Hallo zusammen, herzlich willkommen. Boas-vindas a mais uma aula aqui do canal. O meu nome é Alex Garcia e eu sou professor de alemão. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês as diferenças entre os verbos können e dürfen. E, como eu sou o novo professor aqui do Clube de Alemão e hoje é a minha primeira aula, eu já peço que você deixe o seu joinha e também se inscreva para receber muito conteúdo interessantíssimo e importante do idioma alemão. Vamos lá. Können e dürfen são dois verbos que, se eu olhar no dicionário, eu vou ter como tradução a palavra poder. Porém, existe uma grande diferença entre esses dois. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que verbos modais são verbos especiais do idioma alemão. A gente usa esses verbos como auxiliares na hora de construir frases, tá? Então, a partir de agora é bem interessante que você já comece a entender que no alemão a gente tem um grupo de verbos especiais, que a gente chama de verbos modais, e todos os verbos modais eles são irregulares. Isso você vai ver aqui por meio de exemplos, que eles não têm ali a conjugação toda regular, tá? Mas normalmente é bem fácil da gente lembrar. A começar pelo verbo können. Nesse caso, eu estou falando de um poder de ser capaz de, um poder de saber fazer. Então, quando eu digo assim, eu posso cozinhar, na verdade, se eu for utilizar o können, esse eu posso pode ser traduzido como eu sei cozinhar, tá? Então, aqui eu vou estar falando de habilidade, capacidade ou então de uma possibilidade. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho para você entender essa parte de possibilidade. Vamos começar aqui com esse exemplo aí. Ich kann Deutsch sprechen. Ich kann Deutsch sprechen, que significa eu sei falar alemão. Eu também poderia traduzir como eu posso falar alemão, mas isso não é muito habitual no português. Então, quando a gente sabe fazer alguma coisa, a gente utiliza mesmo o verbo saber, né? Eu sei falar, ok? Então, neste caso, eu estou me referindo a uma habilidade ou a uma capacidade. Ou seja, eu tenho a habilidade de falar alemão, eu tenho a capacidade de falar alemão. Portanto, ich kann Deutsch sprechen. Outra coisa importante também da gente já tirar dessa aula aqui é o fato de que os verbos no infinitivo, ou seja, o que é infinitivo? Quando um verbo ele está lá na forma como nós encontramos no dicionário. Falar, comer, beber, ok? Os verbos no infinitivo do português, olha só, eles aparecem juntinhos com os verbos auxiliares. Então, quando eu falo assim, eu sei falar, tá vendo que um verbo está do lado do outro? No alemão, o infinitivo sempre vai ficar lá no finalzinho da frase. Então, seria como se eu estivesse traduzindo, eu sei alemão falar. Tá? A partir de hoje já fica também essa ideia aí que verbos no infinitivo vão lá no finalzinho da frase. Olha só um outro exemplo do uso do verbo können. Kannst du schwimmen? Kannst du schwimmen? Olha só, aqui eu estou fazendo uma pergunta. É por isso que o verbo können, né, foi lá para o inicinho da frase. Então, quando eu falo assim, kannst du schwimmen, eu estou perguntando se você sabe nadar, tá? Neste caso, como eu falei também a princípio, a gente poderia traduzir esse verbo como poder. Então, você pode nadar. Mas, neste caso, no português não é muito habitual. Então, a gente pergunta assim, você sabe nadar? Tá? Então, você pode entender esse können como saber fazer. Talvez seja até mais fácil de entender o können assim do que entendê-lo como poder, ok? Agora, letra C. Er kann sehr gut kochen. Er kann sehr gut kochen. Ele sabe cozinhar muito bem, ou ele pode cozinhar muito bem. Mas neste caso, como eu estou me referindo a uma habilidade, uma capacidade, no português eu costumo dizer ele sabe. Então, er kann sehr gut kochen. Mas lá no inicinho eu até falei para vocês que o verbo können é utilizado não apenas quando eu estou falando sobre habilidades ou capacidades, mas também quando eu estou falando sobre possibilidades. Como assim, Alex? Nesse exemplo aqui vai ficar bem claro. Olha só. Wir können morgen ins Kino gehen. Wir können morgen ins Kino gehen. Ou seja, nós podemos ir amanhã ao cinema. Ou seja, é uma possibilidade. Suponhamos que nós estamos aqui com vários amigos e a gente está querendo saber o que a gente vai fazer amanhã. Tá? Amanhã é feriado, amanhã é fim de semana, então a gente quer saber o que a gente pode planejar para amanhã.
Aí alguém vira e fala o seguinte: nós podemos ir ao cinema amanhã. Aí você falaria em alemão essa frase aí: Wir können morgen ins Kino gehen. Neste caso, eu estou me referindo a uma possibilidade. Não é algo que é uma capacidade, uma habilidade. Ali eu não estou querendo dizer que eu sou capaz de ir ao cinema, ou seja, eu consigo ir caminhando até o cinema, ou eu posso dirigir até o cinema, mas sim de uma possibilidade, de algo que a gente pode fazer se a gente quiser. Então, wir können morgen ins Kino gehen. Ok, dei aí 4 exemplos e agora eu vou mostrar para vocês um outro verbo, que é o verbo dürfen, para vocês entenderem como existe uma diferença entre esses dois no alemão. Olha só, o verbo dürfen, ele também significa poder, mas só que é no sentido de ter permissão para fazer alguma coisa, ou estar autorizado. Como assim, Alex? Deixa eu mostrar alguns exemplos que isso vai ficar um pouco mais claro para a gente. Olha aí essa primeira frase. Das Kind darf Fernsehen. Das Kind darf Fernsehen. Das Kind significa a criança. E Fernsehen, sim, significa assistir TV. Olha que interessante. A palavra fern significa algo que está longe, distante, remoto. Tá? E a palavra sehen significa ver. Ok? Então, Fernsehen é um verbo, tá? E significa ver algo que está remoto. Se você for parar para pensar, no português é assim também quando a gente está falando sobre televisão, né? Esse tele ou tele é uma palavra que veio do grego, quer dizer algo que está longe, algo que está remoto. E visão, né? Você está vendo algo que não está ali na sua frente, mas sim remotamente você está vendo, né? Através da televisão. Então tem tudo a ver. Só que no alemão não está aí, não é uma mistura de grego e latim igual no português, sim, aí uma língua germânica. Então, das Kind darf Fernsehen. Alex, mas por que você não falou das Kind kann Fernsehen? Porque neste caso, eu quero dar a ideia de permissão. Suponhamos que você tenha um filho ou uma filha muito pequenininho e ele ou ela queira assistir televisão até altas horas da noite. Então, você vai falar o seguinte: tudo bem, hoje é sexta-feira, amanhã vai ser sábado, vou deixar o meu filho ou a minha filha assistir TV. Então, eu falaria, por exemplo, das Kind darf Fernsehen, ok? Ou então falaria, você pode assistir televisão, du darfst Fernsehen. Tá? Neste caso, eu estou permitindo, autorizando. Então, no português, a gente usa muito mais o verbo poder nesse sentido de permissão. Vocês perceberam que os exemplos lá de cima, em relação ao verbo können, eu utilizei muito mais o verbo saber, no sentido de ter a habilidade, né? Neste caso aqui, o saber já não caberia. Porque eu poderia até escrever a frase, né? Ficaria gramaticalmente correta, mas o sentido ia ficar um pouco estranho. Pense bem. Se eu escrever da seguinte maneira, das Kind kann Fernsehen, eu vou estar dizendo que a criança sabe assistir TV, que ela tem a habilidade, ou seja, a condição, a compreensão de como é assistir TV. Olha que loucura, com uma palavrinha ali tão pequenininha pode mudar completamente a ideia da frase. É por isso que eu trouxe essa aula para vocês saberem reconhecer, ok? Porque muitas pessoas escutam a palavra can e até associam com can do inglês, não é? Muita gente que fala alemão também costuma já ter aprendido um pouquinho de inglês. E a gente tem que ter aí essa pequena maldade na hora de diferenciar as duas, ok? Olha aqui a letra B. Darf ich das Fenster öffnen? Neste caso, eu estou fazendo uma pergunta, por isso que o verbo foi lá para frente. Então, darf ich das Fenster öffnen? Aí eu estou perguntando se eu posso abrir a janela. Das Fenster, a janela, öffnen é o verbo abrir. Aí olha só, se eu perguntasse da seguinte maneira, kann ich das Fenster öffnen? Eu estou perguntando algo do tipo, eu consigo abrir a janela? Tá? Ou eu sei abrir a janela, mas nesse caso eu estou pedindo permissão ou autorização para abrir a janela. Então, nesse caso, eu vou usar o verbo dürfen. Combinado? Depois aqui na letra C, Sie dürfen hier nicht rauchen. Ok? Isso suponhamos que alguém esteja em algum lugar público, fumando, algum lugar tampado, né, que não possa fumar, e venha o dono ou a dona do estabelecimento e fala o seguinte, Sie dürfen hier nicht rauchen. O senhor não pode fumar aqui. Esse Sie aqui, gente, é o pronome de tratamento formal do alemão, similar ao senhor ou à senhora do português. Então, aqui poderia ser tanto para um homem quanto para uma mulher. Então, Sie dürfen hier nicht
rauchen. Rauchen, fumar. Ok? É isso aí, indicando permissão ou autorização. E por fim, aqui eu tenho um último exemplo, só para ficar bem claro para vocês. Kinder dürfen diesen Film nicht sehen. Kinder dürfen diesen Film nicht sehen. Crianças não podem assistir a este filme, tá? Diesen Film, este filme. Nicht sehen, esse nicht aqui, né, está negando aqui o verbo dürfen, que não pode, né? Sehen seria assistir. Então, crianças não podem assistir a esse filme, ou seja, elas não têm a autorização, a permissão para assistir. Entenderam então a diferença? Können, você vai sempre lembrar de quê? Habilidade, capacidade. Dürfen, permissão, autorização. E com isso nós terminamos essa aula. Espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, deixa eu saber aqui nos comentários. Comenta aqui se você conhecer essa diferença. E eu te vejo na próxima aula. Bis dann! Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para ser notificado sempre que nós postarmos vídeos novos. E lembre-se também de conhecer o Clube de Alemão. Nele você encontra todos os recursos e as ferramentas que você precisa para melhorar as suas habilidades na língua e alcançar a fluência no idioma alemão. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tschüss!